Olá, bem-vindo, e obrigado por ouvir nossos podcasts. Episódio 2 da série sobre inteligência e comportamento. Título: Os benefícios proporcionados pelo estudo da música. Autores: Wagner Pereira e Ana Carvalho. Podcast adaptado de artigo de nossa autoria, registrado e publicado em nosso site em janeiro de 2007 e atualizado em dezembro de 2022. Lido por voz artificial de alta qualidade. A música e o desenvolvimento e ou aperfeiçoamento de várias habilidades naturais, mentais, sensoriais e físicas, como percepção e reação, reflexos, coordenação motora, criatividade, concentração, precisão, raciocínio lógico, analítico, e algumas outras. O estudo e a aplicação prática adequada da música e de técnicas ligados a ela, como DJ ou outro, contribui direto e indiretamente com diversas habilidades básicas essenciais e habilidades específicas. Estudar música é um excelente exercício para o cérebro, combate preguiça, relaxamento mental, tornando a pessoa mais inteligente, com um raciocínio mais rápido, mentalmente precisa, e até minimiza, ou previne, o aparecimento de doenças a ele ligadas. Tem grande efeito terapêutico de diversos tipos, tais como ocupacional, corretivo de alguns problemas ligados ao intelecto, físico ou emocional, e auxilia inclusive de diversas formas, nos estudos, do ensino fundamental ao ensino superior. Estudar música, seja como DJ, produtor, músico ou outro, pode no início às vezes, ser cansativo e parecer chato para algumas pessoas, mas os que gostam de música de verdade, que curtem vencer e superar obstáculos e ou se o instrutor for realmente bom, se divertem até com as dificuldades. Para obter mais rapidamente os benefícios que o domínio da música gera, tem que ser levado a sério, se dedicar, ter disciplina, ser persistente. Ainda que seja apenas por hobby, prazer, diversão própria ou autossatisfação, o acompanhamento, monitoramento e direcionamento de um profissional técnico com boa didática, verdadeiramente especializado em ministrar cursos, em treinamento e moldagem de habilidades. Durante o aprendizado, além de maximizar o aprendizado e construção das habilidades essenciais necessárias, traz inúmeros outros benefícios que se refletem em toda a nossa vida. Infelizmente, estes especialistas em treinamento são extremamente raros, mas isso, possivelmente tratarei em outro material. Toda atividade artística, esportiva, profissional, comercial ou hobby, necessita desenvolver e ou aperfeiçoar várias habilidades, mentais, intelectuais e emocionais, sensoriais e físicas. E com atividades ou profissões ligadas à música não é diferente. Para ser um DJ ou músico de uma orquestra, banda, ou mesmo por diversão hobby, bom de verdade, são necessárias tantas habilidades quanto para ser um bom motorista, piloto de aeronaves, piloto automobilístico, um cirurgião, um engenheiro, técnico em eletrônica ou informática, desenhista, praticante de artes marciais, jogador de xadrez e diversos praticantes de várias outras atividades. Entre as habilidades de um verdadeiro DJ estão habilidades mentais, habilidades sensoriais, principalmente auditivas, habilidades físicas, concentração, criatividade, raciocínio lógico, precisão física, sensorial e mental, coordenação motora, percepção e reação, reflexos, autocontrole, controle emocional e algumas outras direta e indiretamente relacionadas. Muitas habilidades mentais, sensoriais, físicas e emocionais, algumas relativamente básicas essenciais, nativas, como as citadas, e outras menos comuns e ou mais específicas, são necessárias e comuns a muitas atividades artísticas, esportivas, comerciais, profissionais, hobbies e outras. Obviamente que há algumas variações de acordo com as particularidades de cada atividade. Como exemplo, podemos notar que um DJ verdadeiramente bem condicionado, que aprendeu e sabe também atuar de forma tradicional, no molde fórmula original, ou seja, que não se escora, nem é dependente de recursos e facilidades tecnológicas, tem muito em comum quanto à inteligência emocional, intelectual, habilidades sensoriais e físicas, com profissionais de várias outras áreas nas mesmas condições. O que quer dizer que DJ é uma profissão tão inteligente com tantas habilidades quanto várias outras? Dentre várias, uma atividade em que a de DJ é muito análoga quanto a diversos fatores, é a de piloto de aeronaves, especialmente as de asas rotativas. A grande diferença entre estas duas atividades está na diferenciada relativa pressão psicológica em situações relativamente mais críticas arriscadas, com possibilidade de acidentes, e consequentemente no nível de responsabilidade dos pilotos. Como digo em outro material onde comparo estas atividades, o máximo que um DJ pode fazer é matar alguns ou todos de raiva se não tiver um bom desempenho. O que se aprende ao estudar música como DJ, produtor, músico, servirá para aplicar também no dia a dia, melhorando seu desempenho em muitas outras atividades, não só nas ligadas à música. Para pessoas que já possuem algumas habilidades ligadas à arte DJ trazidas importadas de outras áreas, um bom curso-treinamento, onde se trabalha de forma correta, adequada e eficiente as habilidades, servirá também para aperfeiçoá-las, ampliando ainda mais seu potencial geral. O oposto também pode ocorrer, ou seja, se você domina alguma ou algumas outras atividades que exigem habilidades necessárias também aos DJs, ao buscar aprender e dominar elas poderão ser importadas, consciente ou subconscientemente, facilitando em muito o aprendizado e domínio desta atividade. Se for importado de forma consciente, os resultados são relativamente mais rápidos e melhores.
Em muitos tipos de atividades, os instrutores deveriam saber direcionar, ajudar seus alunos quanto à importação, reaproveitamento de conhecimento e ou habilidades de outras atividades que eles já possuem, para minimizar o tempo de moldagem, lapidação e consequentemente maximizar o aprendizado e potencial dos alunos. Porém, em muitos tipos de atividade isso só é possível em curso personalizado, individual, onde o instrutor tem uma relação mais próxima do aluno, consulta sobre outras atividades dele, e ou observa o desempenho de forma metódica, minuciosa, detalhada. Como redundantemente sempre repito, infelizmente não é comum, pelo contrário, são raros instrutores que sabem e fazem isso, monitoram e direcionam de forma eficiente seus discípulos. Estudar música não é só divertido, também exercita o cérebro, e traz diversos benefícios importantes para todas as idades. Nos mais jovens, auxilia principalmente no desenvolvimento intelectual, emocional, sensorial, na criatividade, no raciocínio lógico e muito mais. Na segunda e terceira idade, ajuda a aperfeiçoar e ou manter várias das habilidades citadas acima em forma. Em todas as idades auxilia no desenvolvimento, condicionamento e ou na manutenção de habilidades que deveriam ser naturais, mas que muitos têm dificuldades devido à sua criação, meio, e ou forma em que viveu. Esta dificuldade pode ser também devida a algum problema psicoemocional e ou psicomotor. Em alguns casos o estudo da música não transformará o praticante em um grande músico, DJ ou produtor devido à extrema falta de algumas habilidades naturais essenciais, porém, o ajudará a minimizar estas dificuldades ou até a saná-las completamente, podendo vir a surpreender e se tornar um grande profissional, em um prazo mais longo do que o de uma pessoa sem grandes dificuldades. Ainda que não se torne um profissional da música, a diminuição ou total correção dos problemas influenciará em outras atividades, profissões, ou no dia a dia da pessoa, dependendo apenas da maturidade, determinação e dedicação. Lembre-se que todos nós temos vários tipos de dificuldades, problemas ou limitações em pelo menos um dos campos, intelectual, emocional, sensorial ou físico. Mas muitas dessas limitações podem ser superadas de alguma forma, através de um treinamento adequado, com exercícios e técnicas de treinamento bem dirigidos, direcionados e bem monitorados, ou seja, quando o problema, a deficiência é trabalhada de forma correta e adequada. Poucas deficiências são impossíveis de serem corrigidas. Na realidade, na maioria dos casos, quem limita são os próprios portadores, que não as percebem, reconhecem e nem buscam corrigi-las. Em estudos, observações e análises próprias informais, em centenas de alunos de nosso curso personalizado individual de DJ, percebemos claramente que a maioria melhorou significativamente os reflexos, coordenação motora, poder de concentração, precisão, criatividade, inventividade, raciocínio lógico e analítico. Muitos passaram a ser relativamente mais técnicos, metódicos, observadores, detalhistas, analíticos. Alguns ficaram até um pouco mais sensatos, coerentes. Enfim, muitos melhoraram expressivamente várias habilidades nos campos intelectual, emocional, sensorial e ou físico, em que antes tinham relativa grande dificuldade. Possivelmente por não terem adquirido ou trabalhado adequadamente tais habilidades ao longo da vida, de forma natural, e ou em cursos de atividades que também as requerem. O estudo musical pela ótica do DJ, que tem algumas particularidades em relação ao estudo tradicional, desenvolve de forma um pouco diferente a audição, sentido pouco aproveitado e mal utilizado pela maioria dos seres humanos. Os que melhor utilizam este sentido são os profissionais da área de música, áudio e os deficientes visuais, que procuram tirar o máximo da audição e de outros sentidos para se guiarem, e amenizar um pouco a falta da visão. O ser humano deve prestar mais atenção em cada sentido e aprender a usá-los melhor, individualmente, tirando o máximo de cada um, e claro, saber usá-los em conjunto de acordo com a situação, necessidade e ou momento. Não basta somente aprender a usar os sentidos. Deve-se principalmente saber processar as informações captadas por cada um deles, ou seja, tirar o máximo também do cérebro, pois de nada adiantará ter um monte de informações fragmentadas e desorganizadas, sem processamento e análise adequada. Em outras palavras, deve aprender a usar o cérebro pois é ele que compreende, analisa, processa e armazena, memoriza o que os sentidos captam. É o cérebro que realmente aprende. Com isso, cada ser humano multiplicaria suas habilidades, inteligência e criatividade. Como disse em outras palavras, de forma bem aplicada, o estudo da música também auxilia ou beneficia de forma direta ou indireta habilidades mentais e sensoriais de atividades distintas ou indiretamente ligadas a ela, além de poder migrar, exportar através de associação, analogia, muitos dos conhecimentos e habilidades mentais e sensoriais adquiridos, de um para outro. Posso citar diversas atividades que podem se beneficiar, importar habilidades de, ou exportar para outras atividades distintas, mas citarei apenas um exemplo para ilustrar. Para isso pegarei duas de muitas atividades como químico, chefe de cozinha, produtor musical, artista designer gráfico, em que algumas de suas principais habilidades são misturar, combinar e contrastar elementos, prever ou ler e interpretar os resultados durante o processo de criação, adaptação ou de aperfeiçoamento de algo, uma música, um prato, a arte de uma embalagem ou um novo combustível. Vamos ao exemplo. Um produtor musical bom de verdade, auditivamente muito habilidoso, pode associar algumas de suas habilidades auditivas com o paladar, e para curtição própria ou mesmo como alternativa profissional, se tornar um excelente chefe de cozinha. Ou vice-versa, um excelente chefe, se tornar, igualmente por diversão ou alternativa profissional, um excelente produtor musical.
Para muitos pode não parecer, mas as 4 atividades citadas têm muito em comum, são muito análogas. Se souber importar e exportar habilidades de uma destas atividades para outra, mesmo relativamente distinta, o aprendizado e domínio é expressivamente muito mais rápido. Falo mais sobre importação e exportação de habilidades em outros materiais. Os diversos profissionais do universo musical, como por exemplo, os produtores, os músicos e os DJs, têm muito em comum. Porém, cada um tem suas particularidades e por isso uma especialidade sempre complementa a outra. Devido ao tipo de visão e técnicas diferentes, a atividade de DJ é um complemento profissional para outras atividades, profissões ligadas à música, enriquecendo e ampliando o potencial do praticante e ou profissional. E mesmo que ele não aplique diretamente, estudando e dominando as técnicas clássicas e modernas dos DJs, e conhecendo a música por sua ótica, o indivíduo enxergará e entenderá melhor alguns parâmetros da música e muitas outras coisas que o influenciarão diretamente em sua especialidade. Obviamente que o oposto também pode ocorrer, o DJ pode se beneficiar e ampliar seu potencial conhecendo a música pela ótica de produtores musicais, músicos e outros profissionais do universo da música. A atividade de DJ, como várias outras atividades, pode ser dividida em várias especialidades como o DJ em sua essência original, DJ produtor, DJ de performance, especialista em treinamento, dentre outras. E muitas habilidades são comuns em todas as especialidades, mas em algumas, trabalharão mais umas que outras. Além, claro, de cada especialidade terem habilidades específicas. Ao longo deste material, podemos perceber que o estudo musical traz inúmeros benefícios, não só para a música, muitos refletem direto e ou indiretamente também no dia a dia, no geral da nossa vida, pois o cérebro passa a ser mais habilidoso. Os benefícios só não influencia positivamente no geral, quando o praticante tem a mente fechada, é unidirecional, inflexível, situação em que um bom professor só não poderá ajudá-lo durante o aprendizado, se não estiver preparado para atuar como instrutor, ou o aluno aspirante não quiser de forma alguma abrir sua mente. Muitos profissionais renomados que atuam como instrutores em escolas, cursos, de todas as áreas, e até nas universidades, sabem atuar, fazer e aplicar muito bem suas funções, mas não sabem ou não estão realmente preparados para ensinar, tirar o máximo das habilidades naturais e ou desenvolvidas de cada aluno, não sabem ler, enxergar e apontar as deficiências, falta de alguma habilidade destes, para que possam ser trabalhadas e desenvolvidas corretamente, de forma mais rápida e eficiente. O desempenho do aluno nos estudos, não só de música, mas de qualquer outro tema ou atividade, depende muito do instrutor e da dedicação, disciplina, maturidade, flexibilidade, bom senso e coerência, dentre outros, de cada aluno. Se ambos, aluno e instrutor, fizerem suas partes, o resultado será extremamente gratificante para ambos os lados. Como já disse, no início, dependendo do aluno, poderá não ser tão divertido, mas com certeza ficará ao longo do trabalho de aprendizado. Em se tratando do estudo, aprendizado e desenvolvimento das habilidades da arte DJ, para colher bons resultados em tempo hábil, é necessário que, mesmo usando tecnologia, se aprenda na forma tradicional, nos moldes, fórmula original. Ou seja, trabalhando o ouvido e o cérebro, as verdadeiras e principais ferramentas dos DJs, músicos, produtores musicais e outros deste universo, sem se escorar em recursos e facilidades tecnológicas. Ao contrário do que muitos acham, imaginam, pensam, se escorar de forma absoluta em recursos e facilidades tecnológicas, geram vícios, dependências, falsos conceitos, que retardam expressivamente o desenvolvimento das principais habilidades, do amadurecimento técnico e profissional, e claro, limitam de forma significativa o potencial geral. Após adquirir as principais habilidades mentais, físicas e sensoriais, principalmente auditivas, e adquirir intimidade real com as principais técnicas e com a música, ou seja, dominá-la, poderá utilizar os recursos e facilidades tecnológicas para ampliar ainda mais seu potencial. Porém, mais uma vez, evite se escorar em recursos e facilidades tecnológicas, sem ter o preparo real adequado, sem ser bom de verdade, sem ter habilidades mentais, sensoriais e físicas bem trabalhadas, lapidadas, pois eles são alguns dos piores grandes limitadores. Para finalizar, trabalhe as habilidades e domine as técnicas com o cérebro e os sentidos, para colher os frutos intelectuais citados, ampliar expressivamente o potencial geral, ser verdadeiramente habilidoso, inteligente, criativo, inventivo, bom de verdade. Tenha sempre em mente que o cérebro e os sentidos são as principais ferramentas em todas as atividades. Então é isso, espero que tenha gostado, e que este artigo ajude a ampliar ainda mais seu potencial. Para finalizar este episódio, gostaria de mais uma vez agradecer por ouvir nossos materiais, e recomendar, se ainda não ouviu, para maior compreensão sobre o tema, ouça os outros desta série. Ouça também outros materiais de nossa autoria. E para ampliar ainda mais seu potencial geral, nos acompanhe em nossas redes sociais. Links na descrição. Boa sorte em sua jornada. Um grande abraço e até o próximo. Mensagem para plagiadores. Por vários motivos, todas as obras intelectuais de nossa autoria, incluindo esta, são verdadeiramente registradas. Saiba mais sobre nosso preparo e conhecimento quanto a plágio e roubo intelectual geral em nosso site. Veja também a série de podcasts de nossa autoria sobre este tema.